Muito bem, olá meu amigo, olá minha amiga, graça e paz, que o Senhor Jesus Todo-Poderoso possa continuar restaurando e transformando a sua vida e iluminando também o seu coração e a sua mente. É muito bom ter você aqui para juntos estudarmos mais um tema da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição 17 do nosso estudo bíblico online e vamos falar sobre Jesus e a missão da igreja. Olha só que tema importante: Jesus e a missão da igreja. Pode ser que eu esteja falando para algum missionário de alguma instituição religiosa. Que bom que você é missionário. Ou talvez eu falo para alguém que deseja ser missionário, que deseja servir a Deus na missão. Que bom, é um pensamento ótimo, leva isso avante, ok? Ademais, nós vamos fazer uma oração para pedirmos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida e assim venhamos conhecer a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida, ok? Então, por favor, feche os seus olhos e ora comigo nesse momento, certo? Vamos orar? Querido Salvador que estás nos céus, nas Tuas mãos, Senhor, queremos colocar a nossa vida, queremos colocar os nossos planos e os nossos objetivos. Vamos começar, Senhor, a estudar a Tua palavra nesse momento. Por favor, esteja conosco. Ajude-nos a ouvir a Tua santa voz e sermos transformados por ela. Em nome do nosso amado Jesus, é o que pedimos, Senhor. Amém. Ok. Você já pegou a sua Bíblia aí? Não? Por favor, pegue aí a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus. E você não pode ficar de fora. Aqui está a minha Bíblia. E eu vou estar abrindo com você alguns versículos a partir desse momento, ok? Então pegue a sua Bíblia e me acompanhe nos versículos que a gente vai estar abrindo, certo? A primeira pergunta para respondermos na Bíblia é o seguinte: que missão Jesus nos confiou? Levando em consideração que nós estamos falando sobre missão, né? A missão de Deus, a missão de salvar, então nós precisamos começar com essa pergunta: qual foi a missão que Jesus confiou para cada um dos seus servos fiéis aqui na terra? Para respondermos essa pergunta, nós vamos abrir alguns textos bíblicos, ok? O primeiro está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 1, versículo 8. A minha vai estar aberta aqui no texto. E enquanto você abre, eu vou estar lendo para que você consiga acompanhar comigo, certo? Então, Atos 1, 8 diz o seguinte: mas vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante. Uma das missões que Cristo confiou a nós é de sermos testemunhas dele. E ele falou esse texto aqui para os discípulos, mas ele se aplica a você hoje, se aplica a cada um de nós. Deus te chamou para ser testemunha dele, testemunha da verdade, testemunha da Bíblia. Deus te chamou para que você pudesse ser usado por ele para levar a mensagem às pessoas que estão ao seu redor, principalmente à sua família, ok? Vamos ler mais um outro texto? Segunda a carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Abra sua Bíblia comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim: Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Olha que interessante. Ou seja, ser testemunha de Cristo é levar cada ser humano a se reconciliar uns com os outros, mas principalmente a se reconciliar com Deus. Olha que responsabilidade Deus compartilha conosco, de sermos testemunha dele e segundo, de levarmos as pessoas
a um profundo reconciliamento uns com os outros e principalmente com Deus. Não é interessante? Vamos um pouco mais avante. Agora vamos abrir ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dessa vez vamos para o verso 20, ok? Olha o que diz: somos embaixadores em nome de Cristo. Sabe, o que é ser embaixador? Imagina o seguinte, às vezes tem países que envia um representante desse país para um outro país. E essa pessoa, ela se torna um enviado, um embaixador para alguma missão específica. Embaixadores de Cristo, essa expressão dá a entender que nós somos enviados de Deus para esse mundo, para testemunharmos do amor dele, para ajudar as pessoas a encontrar ele e para ajudar as pessoas a se reconciliar com o Pai. Você entendeu? Então Cristo nos confiou a missão de reconciliamento, uma missão de sermos embaixadores e testemunhas dele. É o convite que Deus faz para você, de ser um pregador, de ser um missionário, de ser uma testemunha viva do amor de Deus nesse mundo escuro. Ok? Vamos avançar. Vamos responder mais uma pergunta. Qual é a maior alegria de um servo de Deus? Olha que interessante. Qual é a maior alegria que uma pessoa que serve a Jesus tem? Qual é a maior alegria que você tem na sua vida no que diz respeito à pregação do Evangelho? Vamos abrir lá? Agora nós vamos lá para a terceira carta de João e vamos ler o versículo 4, tá bom? Terceira João, versículo 4. Você abriu lá? Eu vou abrir com você. Terceira carta de João e a gente vai para o versículo 4, ok? Enquanto eu abro aqui, você faça o mesmo aí. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Olha que bênção, olha que maravilha. Então, a maior alegria que você pode ter, que cada um daqueles que servem a Deus e que está à disposição dele pode ter, é de ver que as pessoas nas quais você pregou o Evangelho, essas pessoas, elas estão vivendo na prática do Evangelho. Elas estão vivendo segundo o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque você foi usado por Deus para anunciar a mensagem de salvação para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Isso é a maior alegria que um mensageiro de Deus pode ter, é olhar para as pessoas nas quais ele pregou o Evangelho e ver que aquelas pessoas elas estão vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a Bíblia, porque Deus usou você para pregar para aquelas pessoas. E aquelas pessoas aceitaram a mensagem. E esse aceitar trata-se de um milagre de Deus, o milagre do Evangelho, o milagre da pregação. Entendeu? E a maior alegria que você pode ter aqui ainda nessa terra é de saber que aquelas pessoas que você se esforçou para pregar o Evangelho, agora essas pessoas estão vivendo segundo a vontade do Pai. Que maravilha, né? Tem alegria maior do que essa? Eu acredito que não. Então vamos continuar. Vamos aqui para a nossa pergunta 3. Qual é o chamado de todo filho de Deus? Ou seja, todos os filhinhos de Deus, eles têm um chamado no coração. E qual que é esse chamado? Qual é o chamado de Deus para a sua vida, para a sua família? Às vezes eu falo para você que em algum momento pensou: será que Deus tem alguma coisa para mim? Será que Deus tem algum propósito na minha vida? Ele tem isso, tem aquilo, outro na vida de fulano, de ciclano, mas será que ele tem algum propósito, algum chamado para mim, para eu? E aí, você já se perguntou assim? Então, se você se perguntou assim algum dia, a sua resposta está em Atos 13, verso 47, tá bom? Então, vamos abrir lá e vamos ver qual é o chamado
de todo filho de Deus. Atos 13, 47. Abre aí comigo. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Certo? Bom, o meu já está aberto. Olha o que diz. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Olha que coisa extraordinária. Deus nos colocou para sermos luz na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus te colocou você no bairro onde você está morando para que você fosse uma luz na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus amigos, na vida dos seus colegas de faculdade, dos seus colegas da escola. Deus te colocou na casa onde você mora, na família onde você mora, onde você está, para que você fosse uma luz a brilhar na vida dessas pessoas e levá-la para mais perto de Cristo Jesus. E esse é o chamado que Deus tem para com a sua vida. Assim como Israel deveria ser uma luz para o mundo, somos chamados a ser um instrumento para a salvação de outros. Olha que maravilha! E isso é um milagre. Portanto, permita que Deus possa usar você para salvar outras pessoas. Deixa Deus usar você para salvar a sua esposa, para salvar o seu esposo, para salvar a sua namorada ou namorado. Deixa Deus usar você para salvar o seu vizinho, os seus colegas, seus amigos. Enfim, se coloca nas mãos de Deus e Ele vai te usar de forma extraordinária, nas quais você nem imagina que Ele pode fazer. Não há limites quando alguém se coloca nas mãos de Deus como um instrumento. Faça esse teste, eu desafio você a fazer isso. Se coloque nas mãos de Deus como um instrumento. Aceite o chamado de Deus para a sua vida e seja um mensageiro da esperança. Leve a luz para aqueles que estão em trevas. Leve a palavra para aqueles que estão na escuridão. Liberta as pessoas do cativeiro de Satanás e deixa Deus fazer isso através da sua vida. E você vai ver quão maravilhoso e quão benéfico isso vai ser para a sua vida. Certo? Vamos continuar. A palavra de Deus tem mais coisas para nos falar. Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? E aí? Como é que a minha vida, como é que a sua vida pode ser um testemunho para o mundo, para as pessoas ao nosso redor? Como é que funciona isso? A Bíblia tem a resposta. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34 e 35, tá bom? Eu vou repetir para você me acompanhar. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Agora abre aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura, ok? Vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Fala assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Olha que interessante. Vou voltar aqui na nossa pergunta. Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? Agora preste atenção na resposta. Os verdadeiros discípulos de Jesus mostrarão em sua vida o mesmo amor que caracterizou o ministério de Jesus. Se você for olhar nos evangelhos, em toda a Bíblia, você vai perceber que Jesus amou as pessoas, que Jesus abraçou as pessoas, que Jesus cuidou das pessoas, sarou as pessoas, transformou a vida das pessoas. Se você quer ser um testemunho de Deus para as pessoas ao redor, para o mundo, você precisa amar as pessoas como Jesus amou.
Você precisa amar as pessoas com o mesmo amor que Jesus amou elas. Abraçar as pessoas. Você precisa ser um Jesus para o mundo ao seu redor. E você só vai conseguir fazer isso quando você permitir que Jesus, ele venha morar no centro do seu coração. E ao fazer isso, o que diz em Gálatas 2:20, o que Paulo falou lá, vai acontecer na sua vida. Você não mais vai viver, mas é Jesus quem vai viver em você. E quando isso acontecer, as pessoas vão olhar para ti, as pessoas vão olhar para você, e elas não vão mais ver você, mas vai ver Jesus brilhando em seu coração. Então está aqui o segredo de como ser uma testemunha, um testemunho vivo para o mundo lá fora, para o mundo ao nosso redor. Primeiro, você precisa permitir que Jesus venha morar no seu coração. Segundo, você precisa amar as pessoas como Jesus amou. E assim você vai estar sendo uma luz em meio à escuridão do mundo. Você vai estar vivendo como Jesus viveu, amando as pessoas e salvando as pessoas. Permita isso hoje na sua vida, ok? Vamos aqui para a nossa pergunta 5 do nosso estudo de hoje. Lembrando você que nós estamos falando sobre Jesus e a missão da igreja. E a missão da igreja envolve ser uma testemunha de Jesus, envolve amar as pessoas como Jesus amou, envolve também permitir que Cristo more em nosso coração e envolve amor para com o próximo. Ok? Continuemos. Por que devemos testemunhar? E aí? Por que nós devemos testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor? Por que nós devemos falar com as pessoas através do nosso testemunho? E o nosso testemunho tem a ver com as nossas ações, tem a ver com o que nós fazemos, da maneira que nós agimos, seja em casa, na rua, na faculdade, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Nós precisamos dar um bom testemunho. Mas como é que nós podemos fazer para testemunhar e por que é importante testemunhar? Para responder essa pergunta, eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e depois a gente lê o verso 20, tá bom? Abra comigo lá, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 e verso 20, certo? Eu vou abrir aqui porque eu quero ler com você. O verso 17 diz assim: E assim, sabem estar em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora vamos para o verso 20, ok? Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olha só, porque devemos testemunhar. Testemunhar o que, Adriel? Testemunhar Jesus para as pessoas. Testemunhar o amor de Deus. O que é testemunhar? É você colocar diante das pessoas evidências do amor de Jesus, evidências do caráter poderoso e fiel da Bíblia. E por que nós precisamos testemunhar? A resposta é simples. Devemos testemunhar porque somos embaixadores de Jesus. Ou seja, em outras palavras, nós somos representantes de Deus nesse mundo onde o pecado habita. Você precisa testemunhar porque você é um representante de Deus na sua família. Deus te colocou você na sua família, eu volto a ressaltar isso, para que você testemunhasse do amor dele na sua casa. Deus te colocou nessa faculdade que você está, para que você possa testemunhar do amor de Deus e da cruz na sua faculdade. Deus te colocou você no seu trabalho, na sua rua, na sua igreja, para que você pudesse testemunhar do amor poderoso de Jesus, que morreu na cruz por todos. Foi por isso que Deus deseja que você seja uma testemunha viva. É por isso que Ele deseja que você seja uma testemunha viva aí onde você está.
Você é embaixador de Cristo, você é um representante de Cristo no mundo onde você se encontra. Então, dê um bom testemunho de Jesus. Cuidado, porque o testemunho, ele é o sermão mais poderoso que tem. As pessoas, elas vão acreditar mais no que você fala a respeito de Jesus se elas verem provas e evidências concretas do que Deus fez na sua vida através das suas ações. Isso vai fazer com que o coração delas venha se abrir, se sensibilizar para receber o Espírito Santo, para receber Jesus. Mas se você der um mau testemunho a respeito de Jesus ou da palavra dele para as pessoas, ao invés das pessoas irem até Jesus, elas vão se afastar cada vez mais de Deus e sua palavra, porque você está dando um mau testemunho. Então, cuidado. Qual é o testemunho que você está dando para as pessoas? Testemunhe do amor de Deus, testemunhe da palavra de Deus, testemunhe do que Deus fez na sua vida, de como Ele restaurou, de como Ele te abençoou, ok? Faça isso, porque essa é uma obrigação sua como cristão, como cristã, ok? Então vamos aqui para a nossa penúltima pergunta. O que Deus nos concede a fim de testemunharmos? Nós precisamos testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos testemunhar para o mundo que está ao nosso redor. Mas para nos ajudar a fazer e alcançar esse objetivo, o que Deus nos concede? Essa parte é interessante, como as outras foram. Então abra comigo aí, Efésios capítulo 4, versículo 11, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 11. Do 11 ao 14, diz assim, E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só. Então, o que Deus coloca em nós para que a gente possa desenvolver melhor o nosso testemunho ao mundo? Ele nos concede os dons espirituais. E esses dons é dado e distribuído, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, melhor dizendo, é dado como uma obra benéfica do Espírito Santo em nossa vida. Então, os dons espirituais que Deus concede a você, esses dons é usado para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento do testemunho que você precisa dar para as pessoas ao redor a respeito de Cristo Jesus. Você entendeu? Então, se você tem o dom de ensinar, o dom de cantar, o dom de tocar algum instrumento, o dom da hospitalidade, o dom de conversar, de pregar e entre outros, esses dons, eles são concedidos a você para que o seu testemunho seja mais poderoso quando você for falar com as pessoas, o testemunho que Deus colocou em você para que você fale do amor dele, para que as pessoas ouçam Cristo, certo? Agora, aqui a nossa última pergunta diz o seguinte: como testemunhar aos que não conhecem a Jesus? E aí, como é que você faz para testemunhar com aqueles que ainda não conhecem o Deus que você conhece? Tem muitas pessoas hoje nesse nosso mundo que não conhecem Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, que não sabem nem que existe uma Bíblia, que é a palavra de Deus. Como é que você pode fazer para testemunhar para essas pessoas? Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra aí comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 2. E aí a gente vai ler os versículos 5 e 6 também, ok? Então, vamos abrir aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia, você abre a sua Bíblia aí, certo? Colossenses capítulo 4, versículo 2, 5 e 6, certo? Vamos lá. Olha só, diz o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração com a ação de graças. Versos 5 e 6.
Sejam só sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Voltando à pergunta que eu fiz antes de ler os versículos aqui da Bíblia, a pergunta é o seguinte: como nós podemos fazer para testemunhar para aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Como é que a gente pode fazer? A resposta é o seguinte: devemos orar, agir com sabedoria, aproveitar todas as oportunidades de pregar o Evangelho para essas pessoas e nos preparar para ensinar a palavra de Deus. É assim que a gente se prepara para pregar para aqueles que não conhecem Jesus. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para falar do amor dele, para pregar para essas pessoas. Talvez no seu trabalho você tenha alguém que não conhece Jesus e você deve testemunhar do amor de Deus com essa pessoa. Aproveita a oportunidade que você tem no seu trabalho para falar do amor do Senhor para essa pessoa, para fazer um convite para que essa pessoa visite a sua igreja, para que essa pessoa estude a Bíblia como você está estudando. Esteja atento ou atenta às oportunidades providenciais de Deus, para que você alcance essa pessoa, esse seu amigo, esse seu vizinho que ainda não conhece a palavra do Senhor, tá bom? E é assim que se faz. Ore bastante para que Deus coloque pessoas no seu caminho, pessoas que queiram estudar a Bíblia, pessoas que têm sede e fome do alimento espiritual que é a palavra de Deus. E tenha certeza que Deus vai providenciar pessoas nas quais você possa testemunhar do amor dele para elas, certo? Você pode até fazer isso hoje também. E o meu convite para você é que você seja um missionário, que você seja um mensageiro e a mensageira de Deus. O mundo precisa da palavra de Deus, precisa desse alimento sólido que estamos estudando. E Deus conta com você. Você lembra, né, nos evangelhos, quando Jesus falou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é o mundo que nós vivemos, é enorme. Hoje há uma faixa etária de quase 8 bilhões de pessoas no mundo e nem todas conhecem Jesus. Você deve ser um desses trabalhadores que trabalha arduamente para Deus, para encontrar pessoas e testemunhar do amor dele, do amor de Cristo para essas pessoas. Você deseja ser usado por Deus para salvar outras vidas? Você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus para que outras vidas sejam salvas e restauradas, assim como a sua foi? É o seu desejo? Então feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com esse propósito. Querido Deus, queremos ser um mensageiro do Senhor. Queremos dar nossa vida para que outras pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Use, Senhor, esse meu amigo, essa minha amiga que estudou a Tua palavra hoje. Tome eles em Teus braços de amor e conceda a graça que vem do Senhor. Por favor, torna-nos um mensageiro da esperança e usa-nos como um instrumento em Tuas mãos. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Um grande abraço e até a nossa próxima lição.